A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. E como todo bom crente, já vamos iniciar esse trabalho com a oração para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Poderoso e eterno Deus, Criador do céu e da terra, te rendemos graça, louvor e adoração ao teu santo nome. Muito obrigado por mais um dia, Senhor, que tu nos concedeste, Senhor. Ó Deus, de transmitir, Senhor, esta aula maravilhosa, Senhor. Ó Deus, para a honra e glória do teu nome, abençoa cada servo teu, cada aluno, Senhor, cada professor neste momento, Senhor. Derrama da tua graça, do teu poder, da tua unção. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amados, hoje nós vamos estar com uma lição muito abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que é a intercessão pelos Efésios. Então, que os irmãos possam estar atentos, né, para não perder nenhuma lição, né, transmitida aqui. Ah, irmão, mas eu estou chegando agora, o que é que eu faço? O que você faz? Muito simples, irmão, porque se você tem, né, a mão ungida, tudo que você tocar vai prosperar. Então, o que você faz? Você se inscreve no canal e abençoa o canal. Você toca no sininho e recebe a notificação, sendo abençoado com essas lições maravilhosas, podendo acompanhar as anteriores também, e você será enriquecido, né, com essas lições, com o conhecimento das Santas Escrituras. E depois, irmão, o que é que eu faço? Então você deixa seu like, né, que aí o canal será mais abençoado e mais pessoas serão alcançadas através desse canal, com essas lições, né, que nós estamos transmitindo aqui. Então já vamos dar continuidade para a glória do Senhor Jesus Cristo, para que possamos aprender um pouco mais hoje dessa Santa Escritura, que é poder de Deus em nossas vidas. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, com o tema A Intercessão pelos Efésios. Verdade prática diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia agora para ler a Epístola aos Efésios, no capítulo 3, do verso 14 ao 21. Verso 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida e nos dar uma aula rica, e assim nós possamos crescer na sua graça e no seu conhecimento. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos mais uma vez com muita alegria aqui para tratarmos da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui porque queremos aprender mais de Cristo e queremos compartilhar desta lição tão maravilhosa que é a intercessão do nosso querido e amado irmão Paulo, responsável por muitas revelações recebidas de Deus e repassadas para a igreja. E nesse momento ele faz uma oração de intercessão ali pelo povo de Efésios e consequentemente também dando exemplo para todos nós que hoje em dia estamos a labutar a causa de Cristo, estamos a levar o Evangelho, e ele nos traz esse grande ensinamento, esse grande trabalho, um trabalho no qual todos nós precisamos exercitar em nossa carreira ministerial como servo do Senhor Jesus.
a intercessão pelos Efésios. É de suma importância, irmãos, esta aula de hoje, porque fala de uma arma toda poderosa e ele nos dá riquíssimos detalhes de como que devemos utilizá-la e para que utilizá-la. Na verdade prática, ele diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Olha só, o desejo e o pedido de Paulo nessa intercessão, ele nos traz aqui 3 fortes pedidos. O primeiro é de poder, fortalecimento de poder. O segundo é a questão da vida em comunhão. E o terceiro é o exercício do amor. O texto áureo se encontra aqui no Efésios 3, 14 e 15, que diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Por causa disso, o quê? Então, irmãos, por causa da necessidade que a igreja tem de ser fortalecida em poder, que a igreja tem de viver em comunhão e que a igreja tem de exercitar o amor. Haja visto que nós somos conhecidos pelo amor. O valor da oração, irmãos, ele é inestimável. Quem pode medir o valor de uma oração? Às vezes, uma oração de intercessão por alguém pode estar mudando a sorte, a vida e a história desse alguém. Pode estar até salvando esta vida em termos físicos, espirituais e emocionais. A oração ela tem um poder muito grande, porque o nosso Deus ele não encontra barreiras na distância, no tempo, no momento, no espaço. Não existe ninguém soberano acima dele. Consequentemente, a oração ouvida por Deus e respondida por Deus, ela vai trazer efeitos tremendos. A oração, ela pode mudar a história de um país, a história de um povo, a história de uma família, a história de uma congregação, de um ministério. Ela pode mudar a história de uma pessoa. A oração pode mudar a sua e a minha história. Ele então apresenta a Deus a igreja que ele amava. É bem interessante observar que uma coisa está ligada à outra. Intercessão tem tudo a ver com amor. Tem tudo a ver com compaixão. Tem tudo a ver de sentir a dor do outro. Então, na confiança de que ele pode fazer tudo. Isso é um outro ponto muito importante. Porque quando eu oro de verdade, quando eu tenho consciência do porquê e para que eu estou orando, eu acredito que o meu Deus, ele pode resolver aqueles problemas, ele pode suprir aquela situação. Então nós não oramos simplesmente por falar ao vento, nós oramos porque entendemos que tem um Deus que está nos ouvindo e que se relaciona conosco, e que ele, ao ouvir o nosso pedido, ele se compadece e nos abençoa, nos dando, resolvendo, nos dando a resposta, nos dando a solução desses problemas. Corroborados com o poder do Espírito, seria o primeiro ponto de nossa lição. O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo. Observe o poder do Espírito, no caso aqui, Espírito Santo, no homem interior e presença de Cristo nos corações dos crentes. Que pedido maravilhoso! Isso vale muito mais do que muitas riquezas terrestres. O poder do Espírito Santo aqui dentro, no meu ser, no seu ser, colaborando conosco, nos ajudando. E a presença de Cristo nos corações do crente, ou seja, corpo, alma e espírito.
O poder do Espírito Santo agindo tanto no espírito do homem, como também na alma, no intelecto, no entendimento. As riquezas da sua glória, Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas de sua glória. Claro, não é sua glória a glória de Paulo, é a glória de Deus. Aqui no caso, a glória, riqueza, significa abundância. E a glória significa as misericórdias do Senhor. Então Paulo confia que Deus tem em abundância para doar. E ele também confia que Deus tem a misericórdia para socorrer o seu povo, para socorrer os efésios, para socorrer a mim e a você, para socorrer nossa congregação. Por isso Paulo entra com tanta confiança. Eu admito que ao ler essa revista, eu fui impactado pela confiança que esse homem tinha quando ele se chegava a Deus. Ele não dobrava o joelho por dobrar. Ele dobrava porque ele tinha 100% de certeza que Deus tinha poder para fazer, que Deus o amava e usava da sua misericórdia para o ouvir, e que Deus iria atendê-lo. Ele sempre chegava na presença de Deus assim. Como está no verso de número 16, o apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória. Claro, o Senhor é o Pai de todas as misericórdias. O Senhor é o Deus tremendo. O Senhor, Ele é abundante, é rico, é o Pai da glória. Se Ele é o Pai da glória, Ele criou a glória, Ele se faz em glória. Ele é a própria glória. Ele é misericórdia. Ele é misericordioso. Isso faz parte do seu ser. Que significa que Ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida em poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Eis aqui um ponto muito importante também, que Paulo ele nos remete a nós estarmos em observação. Nós, os eleitos, ou seja, aqueles que se entregaram a Cristo, que resolveram doar sua vida a Cristo, aqueles que se entregaram ao serviço e à obra do Mestre, nós precisamos estar em atividade de desenvolvimento em relação à glória de Deus, em relação ao poder de Deus, em relação à presença de Deus em nossa vida. Nós não podemos estar estáticos, parados. Aceitamos Jesus e agora a gente fica sempre no mesmo nível de comunhão, sempre no mesmo nível de atividade espiritual para com Deus, no que diz respeito a poder, no que diz respeito a conhecimento, no que diz respeito à intimidade. Não, não é assim. O apóstolo ele ora para que aquela igreja ela esteja desenvolvendo dia após dia, todos os dias, a cada minuto, a cada ação, a cada conflito, a cada dificuldade. Aquele povo precisava conhecer melhor Deus, viver melhor Deus, agir melhor com Deus, ser mais parecido com Deus. Fortalecidos com o poder, isso é muito importante porque isso é um pedido tremendo. O apóstolo, ele pede para que a igreja seja fortalecida com poder pelo seu espírito no homem interior. Ora, se nossa luta maior não são devido às coisas externas, as nossas lutas maiores são devidas a coisas internas. O nosso conflito maior não é fora, é interno. Então, se o meu espírito está fortalecido em Deus, isso significa que o meu espírito vai sobressair sobre a minha carne. Então, o meu espiritual ele vai andar de acordo com Deus. Quando o meu espírito for fortalecido pelo Espírito Santo, vence os desejos da minha carne, vence os meus temores,
vence os meus preconceitos, então eu consigo tomar decisões acertadas, porque estarei sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele pede para que também Cristo, ele habite dentro de nós, que a nossa alma ela esteja iluminada, eu poderia assim dizer, iluminada, visualizando e transferindo a mensagem do meu espírito para a alma, que comanda o meu corpo, o meu intelecto. Se Cristo realmente habita em nosso coração, não há lugar para ressentimentos, não há lugar para indecisões no que diz respeito às verdades sagradas, não há lugar para indecisões e conflitos interiores, porque Cristo, se Ele está dentro de mim e está habitando em mim permanentemente, o que é diferente de uma habitação temporária. É diferente de eu só ter o Espírito Santo ou Cristo dentro de mim, mandando na minha vida, decidindo o que eu faço, quando eu vou para a igreja, ou quando eu vou prestar um culto, ou quando eu vou prestar uma adoração. Não. Eu preciso de Cristo dentro de mim, comandando todo o meu dia, todo o meu mês, toda a minha semana, comandando a manhã, a tarde e a noite, comandando as madrugadas afora, comandando os momentos de solidão. Ele tem que estar dentro de mim. Comandando a minha vida quando eu estou na minha faculdade, no meu trabalho, no caminho, no meu carro, no ônibus. Comandando em todos os momentos. Cristo precisa habitar dentro de nós, dentro da igreja, todos os segundos. Se são nos momentos de dificuldade, Cristo deve estar dentro de nós, comandando a nossa vida. Se são nos momentos de lutas, de aflições, de batalhas espirituais, Cristo deve estar dentro de nós, comandando a nossa vida. Se são nos momentos de desespero, Cristo vai estar em nós, vai trazer a paz. Se são nos momentos de farturas, Cristo estando dentro de mim, eu não vou abandonar a congregação, eu não vou abandonar a família, eu não vou abandonar os meus filhos, os meus irmãos, eu não vou abandonar Cristo, porque Ele está dentro de mim. Não tem como eu abandonar algo que faz parte e mora e está dentro de mim. Esse é um pedido por demais especial. Meus amados, que bênção! Estejamos intercedendo por esses pedidos para nós e para a congregação. Meus queridos, vamos agora ao segundo ponto. Arraigados e fundados em amor. O amor, irmãos, é a mensagem central de Cristo. É a mensagem central do Evangelho. Um dos propósitos de oração de Paulo é que a igreja entendesse e exercitasse o amor. Porque uma coisa é nós sabermos o que é o amor, outra coisa é nós vivermos este amor dentro do nosso lar, com a nossa vizinhança, com os nossos irmãos na congregação, no trabalho, com aqueles que pensam diferente de nós, com aqueles que nos criticam, com aqueles que nos ajudam, com aqueles que precisam de nós também, e com aqueles que tentam nos atrapalhar. De repente você pode dizer, mas como eu vou amar alguém que tenta me atrapalhar, tenta atrapalhar minha vida, tem inveja e tal e tal. Meu irmão, o cristianismo sem amor, ele não existe. Nós vamos ver aqui na lição que o amor é uma virtude cristã inseparável do cristão. Se o cristão não tem amor, não vive o amor, ele ainda não é cristão de verdade. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está lá em 1 João 4:8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Veja que o amor está presente no céu. O amor é o resumo da lei dos profetas, está lá em Mateus 22:40.
o sinal dos discípulos de Cristo era o amor. Está lá em João 13,35, inclusive a prova de filiação com Deus. Olha só, nós temos muita facilidade em dizermos somos filhos de Deus. Sem amor, nós não somos filhos de Deus, é o que a palavra está dizendo em 1 João 4,7. E esse amor deve ser expresso por meio de atitudes concretas. 1 João 3,17. Não é só dizer eu amo, eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha esposa, eu te amo, meu filho, eu te amo, meu vizinho. Não. Quais suas atitudes? Como você se comporta com essas pessoas? O amor não detrata, o amor não fere, o amor não maltrata, o amor não pensa mal, não julga. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Está lá em 1 Coríntios 13:13. Olha só que riqueza! Também é um fruto do Espírito. Ciente desta relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Veja só, irmãos, aqui nós temos dois termos, o termo arraigado e alicerçados ou fundados, que nos remete aqui a duas situações do nosso cotidiano. Veja só, quando nós falamos de arraigado, está falando de raízes. Estamos direcionando a uma ideia de uma planta bem firme no solo, que suas raízes estão fincadas, estão presas, e aquela planta ela está de pé, ela se mantém de pé, e ela tira seu alimento ali da terra por causa de suas raízes, porque ela está arraigada. Em outras palavras, nós só conseguiremos se alimentar de Cristo, de Deus, realmente, da sua essência, se nossas raízes forem no amor. Aí nós daremos frutos, porque nós estaremos arraigados em Cristo no amor. E a outra situação é fundados, de fundamentos, de alicerces. Nos remete aqui a um prédio, a uma construção, a uma casa. Nós precisamos estar fundados em amor, no amor de Cristo. Fundados na rocha. A Bíblia fala até de um homem que construiu sua casa na areia e de um homem que construiu sua casa na rocha. A rocha é Cristo. A rocha é Jesus. Não tem como estarmos firmes, fiéis, fortificados, se não tivermos arraigados, fundados no amor. A intensidade do amor de Cristo pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus. Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. No capítulo 3, versos 18 e 19, que diz assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Para sermos cheios da plenitude de Deus, nós precisamos entender e conhecer o amor de Cristo. E Paulo, ele pedia isso, porque sabia que não existe outra forma. Humanamente falando, é impossível o ser humano compreender o amor de Cristo. Mas enquanto mais nós estivermos arraigados, enquanto mais nós estivermos fundados nos fundamentos do Evangelho de Cristo, no amor, mais nós seremos cheios de Deus. É impossível alguém dizer eu sou cheio de Deus, eu estou cheio da unção, estou cheio do Espírito Santo, mas não ama, não perdoa, não esquece a afronta, não está livre, está preso às mágoas, está preso às feridas, aos conflitos, não consegue esquecer. É impossível você e eu sermos cheios de Deus
com esse tipo de coisa no nosso coração. Não é espaço para nós conhecermos a plenitude de Deus se nós formos cheios de mágoas, se nós não tivermos arraigados no nosso Senhor Jesus Cristo. Era um pedido de Paulo. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Meus queridos, agora com muita alegria nós vamos passar para o terceiro ponto. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Tenha sempre isso em mente quando você for orar. O Senhor sempre pode fazer mais do que o que você vai pedir. O Senhor sempre poderá fazer mais do que você necessita. O Senhor sempre poderá fazer mais e muito mais do que você possa imaginar. Guarde esta lição. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Está lá no verso 20 do capítulo 3 de Efésios. Isso significa que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Que coisa maravilhosa, que declaração graciosa da parte de nosso querido irmão Paulo. Que Deus pode fazer através de nossas intercessões. E ele está falando aqui da dimensão das bênçãos divinas, que a gente não tem como medir de verdade, a gente tem como se aprofundar quando nós se arraigamos no Senhor. É tão grande, tão preciosa, tão maravilhosa, que vai além do que o nosso pensamento pode chegar e a nossa imaginação pode imaginar. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso, como está em Isaías 55:9. O Senhor excede muito, irmãos, o que Ele tem para nós no nosso entendimento. Ele excede muito mais. Nos nossos sonhos, Ele ultrapassa os nossos sonhos. As maravilhas do Senhor são incontáveis, inimagináveis. Aquilo que o coração não sonhou, não pensou, Deus já guardou e já preparou para você e para mim também. Glória a Deus por isso. O poder divino que age na vida do crente e as suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar, não temos como medir. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 ao 14. Eu mesmo, irmãos, já fiz orações que ao terminar, eu disse, Senhor, como eu fiz essa oração? Que coragem eu tive de pedir isso para Ti, ou de falar isso para Ti? E hoje eu estou ciente, biblicamente falando, que o Senhor não ignorou. Porque na realidade eu poderia ter pedido muito mais. Ter se exposto muito mais, ter se aprofundado muito mais. Porque eu sou limitado e Ele não é. Então não existe nada difícil. Paulo pediu o fortalecimento do homem espiritual, do ser espiritual dentro do homem. Pediu que Deus habitasse no coração do homem permanentemente. E pediu que o homem estivesse constantemente
sendo aperfeiçoado. Pediu isso no coletivo, na congregação. E Paulo encerra convidando a todos nós e o povo de Éfeso para se lembrar que tudo que acontecer, a glória nunca será para a igreja, nunca será para você, nunca será para mim. Quando as bênçãos, quando nós estivermos fortificados no Espírito, cheios de Cristo na alma, no coração, cada dia se aperfeiçoando e melhorando os nossos caminhos, é sempre através do Espírito Santo. E ele faz questão de lembrar que o louvor vai ser dado ao Espírito Santo. Ele convida a igreja de Éfeso para uma adoração, para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Uma geração vai, outra vem, todas elas deverão glorificar a Deus. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores discorre acerca da boa nova do mistério revelado. No capítulo 3, versículo 3 a 5. Das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja. No capítulo 3, verso 8 e 9. Da grandeza do poder de Deus. Capítulo 3, verso 16. E da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana, no capítulo 3 de Efésios, versos 19 e 20. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Nunca esqueça, nunca olhe para quem está caído hoje, para quem está em situações difíceis e ache que você conseguiu, que você está de pé por seus méritos, por sua força, por sua condição. Dê glórias ao Senhor. Louve a Deus. A glória é devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Capítulo 1, verso 6, versos 12 e verso 14. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Salmo 115, versículo 1. João, capítulo 13, 31 e 32. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação seja dada sempre e eternamente por todas as gerações a Deus, somente a Ele. Que significa que deve ser praticada por todos os crentes, do menor ao maior, se é que existe, do mais influente ao menos influente, se é que deve ou acontece isso. Conclusão: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares. Primeiro, fortalecimento de poder. Segundo, a presença plena de Cristo. Terceiro, o intenso exercício do amor de Deus. E o contínuo, no quarto, crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Está aí, meus amados e queridos irmãos, excelentes lições para a nossa vida, que nós possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos hoje. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
esteja conosco, que possamos viver o que Paulo pediu. Amém, para todo sempre, ao Deus único, fiel e verdadeiro. Um grande abraço, a paz do Senhor.